gostaria de estar convidando o pastor Abraão para estar intercedendo pela vida do pastor. Glória a Deus. Enquanto os nossos diáconos estão recolhendo nossos dízimos e ofertas, continue com o teu coração aberto. Alex, eu mandei aí na sonoplastia, abaixa a foto aí que não deu tempo de ficar pronta a arte do pregador de quinta-feira, um amigo meu, pastor lá de Fortaleza, no Ceará, um dos maiores ministérios da Assembleia de Deus, Canaã. É uma igreja com mais de 50 mil membros. Ele está pregando em São Paulo. Quinta-feira ele pediu para estar aqui cooperando conosco. Eu falei, seria um prazer recebê-lo. É uma autoridade ali no estado do Ceará. E já temos participado do podcast dele, temos uma relação espiritual. E quinta-feira, já quero aproveitar aqui para você trazer teu amigo, teu parente. Vai ser uma quinta-feira de milagre. Pastor João Marcos, filho do pastor Jésser, presidente da Assembleia de Deus Canaã, lá em Fortaleza, estará ministrando aqui com certeza uma palavra abençoadora. Não diferente, nesse momento Deus quer falar contigo. Deixa o teu coração aberto, porque Deus mais uma vez falará conosco. Pai, obrigado por ter trazido o teu filho em paz, que ele usá-lo mais uma vez como o Senhor sempre faz. Que a tua palavra encontre o primeiro lugar em nossos corações. Então somente fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Mateus capítulo 25, glória a Deus. Mateus capítulo de número 25. Enquanto você localiza o texto, eu quero aqui tributar a Deus toda a honra e também toda a glória. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro e Ele está aqui. Glória a Deus. Mateus capítulo 25. Eu quero louvar a Deus nesta oportunidade pela vida do nosso pastor presidente, como também pastora Márcia. É uma honra, irmãos, poder pregar na nossa casa. É o lugar onde a gente congrega, toma a Santa Ceia. Estamos felizes essa noite por esta rica e honrosa oportunidade. Pastor, que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus, quero louvar a Deus pela vida dos líderes, do Rogério, da irmã Kelly, do Jonatas. Que Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. É um prazer, e eu confesso que foi no Congresso de Varões que o Tiago já tinha me pego de surpresa, assim. Ele ligou e o Tiago disse assim, né? Falou, viu, arruma um pregador pra gente, Congresso de Varões. Falei, eu vou dar um jeito aqui, tem uns contatos. Ele, não, já estou falando com o pregador, é você. Falei, eita. Aí acaba o Congresso de Varões, eu estou descendo, lá vem o Rogério. Fábio, vou precisar de um pregador, dia 25 de agosto. E eu estou falando com ele. Falei, Jesus, me guarde. Mas ele é bom, ele é fiel, não é sobre mim, é sobre ele. E nessa oportunidade, irmãos, eu quero aproveitar, porque eu estou sentindo de Deus, de mais uma vez agradecer o nosso pastor Abraão. Há 5 anos atrás eu cheguei nessa casa de oração, eu venho de aproximadamente 20 anos de outro ministério, e um dia sentamos aqui nessa igreja, essa igreja vazia, só nós dois, e começamos a conversar para vir para cá, eu e a minha família, e o pastor, ele nos apoiou o ministério que Deus nos confiou. Eu só tenho a agradecer, pastor, pela sua vida, pela vida da pastora Márcia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Por gentileza, uma salva de palmas aos nossos pastores. Glória a Jesus. Ao grupo de jovens, Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando para a glória de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 6. Diz assim: à meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. No tempo 3, vamos todos juntos. 1, 2, 3. À meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Amém. Toma o seu assento, por gentileza, louvando e adorando o nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto familiar, conhecido de todos nós.
E para a guisa de introdução, eu preciso fazer um pano de fundo. E esse pano de fundo, o Antigo Testamento vai abrir as suas cortinas. E quando ele abre no livro de Gênesis. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vamos ver e nos lembrar das dispensações. A inocência, a consciência, governo humano e patriarcal. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vamos ver um Deus que está criando tudo pela sua palavra verbalizada. Haja luz e houve luz, haja expansão no meio das águas, dos mares. Esse Deus que está criando, esse Deus que está trabalhando. Mas é o mesmo Deus que vai criar o homem e diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É esse Deus que está levantando homens para um propósito. É um tempo de caos e Deus agora acha graça no homem chamado Noé. Noé, o homem que está ouvindo a voz de Deus no meio de tanta perdição. E Noé é aquele que vai construir uma arca. Essa arca que passa dias flutuando sobre as águas. É essa mesma arca que o tempo passa, Noé com a sua família simplesmente está debaixo dos cuidados de Deus. E Gênesis vai relatar que Deus fecha a porta por fora. É esse mesmo Deus que está trabalhando, esse mesmo Deus que está cuidando. E é esse mesmo Deus que continua dando simplesmente continuidade à história. É esse Deus que continua levantando homens conhecidos como o pai da fé, Abraão. Abraão, aquele mesmo que tinha o seu pai como Terá, aquele mesmo que era para dar continuidade à viagem, parou no meio do caminho. Terá fez jus ao seu nome, porque Terá no hebraico significa parada, estação e posto. Terá quando era para andar, parou. Terá quando era para andar, estacionou. Eu aprendo algo com Terá. Se eu parar, muita gente vai parar. Abraão é fruto de Terá. E Abraão é aquele que recebe uma promessa. Sai da sua terra e da sua parentela. Sair da sua terra no hebraico, lenerá, sai para ti mesmo, sai para ti alto se conhecer. É Abraão que agora obedece a voz para um lugar sem saber aonde ia e muito menos o que ia dar. Parece que eu estou vendo alguém perguntando para Abraão e dizendo: Abraão, você está ficando louco, a sua idade já não combina mais com essas simplesmente aventuras. E Abraão é aquele que obedece a voz, ouve a voz. E Abraão sai, sem saber para onde ia. É o Deus das promessas que está trabalhando. É o Deus que agora está nos bastidores e continua trabalhando. Abraão já estava com a sua idade avançada. A sua esposa não podia mais gerar segundo o seu costume. Mas esse Deus é um Deus que faz acontecer, que muda o cenário. O que me chama a atenção é que Deus continua levantando homens. Levantou Moisés. E Moisés, ele foi para o seu quartel-general chamado Horebe. E Moisés pensou que era mais um dia, mas na agenda de Deus era o dia. Deus vai falar com ele em uma sarça, a sarça não se consumia. Aí Deus chama ele, porque o povo estava sendo oprimido, maltratado. Um novo rei se levanta que não conhecera José. E agora começa a maltratar o povo de Deus. Então é Moisés que Deus levanta para esse propósito. É Moisés que agora vai passar com o povo de Deus. E o pacote é completo. É Moisés que aprende com o povo aprende com Deus. E todo mundo aprende. Aí é o Deus que está trabalhando. E Deus começa a ensinar Israel. Porque Israel estava acostumado a andar no automático. Então Deus começa a mexer no cenário. Porque para todo propósito, Deus primeiro tem que nos mudar, para nós entendermos a rota de Deus. Então Deus vai tirar o Israel do automático. Deus vai ensinar eles a viver na dependência. Vai mandar maná, vai mandar carne, vai tirar água da rocha, vai abrir o mar. Eles vão passar em seco, mas tudo na dependência. É o Deus que está trabalhando. É o tempo de Moisés que passa. É Gideão também que se levanta em um tempo dos juízes. E Gideão agora está livrando o povo dos midianitas. Gideão levantado para um propósito. Deus manda separar homens para
simplesmente ver quem era de guerra e quem não era. Sobrou 300. E ele disse: é com os 300 que você vai. Aleluia, Deus. É com os 300 que você vai vencer a guerra. O tempo de Gideão passou, levanta-se Elias. E por que não falar também de mulheres como Ruth? Por que não falar de Esther? Por que não falar de mulheres desbravadoras no seu tempo? É um Deus que está trabalhando. Mas quando eu olho para esses homens e mulheres que Deus levantou, eu tenho que me lembrar que teve homens que marcaram o seu tempo e marcaram a sua história falando sobre o plano da salvação. Eu tenho que me lembrar, e eu me lembro também de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, aquele mesmo que matou o leão e o urso nos bastidores, preparado para derrubar o gigante. O Davi considerado o menor, mas é o Davi que também vai falar nessa prévia. E é Davi que agora vai citar, porque Davi também escreveu os salmos. Davi fez parte dos escritores dos livros dos salmos, como Etan, como Emã, como os filhos dos Coraitas. Então Davi também faz parte desses que escreveram. Então Davi escreve o Salmo 22, conhecido como Salmo da Cruz. Deus meu, por que me desamparastes? É o Davi que escreve o Salmo 23, conhecido como Salmo do Cajado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o Davi que escreve o Salmo 24, conhecido como Salmo da Coroa. Levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças. Entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor, o poderoso, o forte na batalha. É Isaías que vai dar continuidade e vai falar do plano. É Isaías que vai dizer que ele foi levado como cordeiro ao matadouro. É Isaías 53:10 e vai dizer que o Senhor agradou em moê-lo. É Zacarias que também vai falar desse plano da salvação. No capítulo 12, versículo 10, ele vai dizer que todos olhariam para o Messias transpassado. Malaquias vem fechando a conta. E Malaquias vem dizendo: eis que envio o meu mensageiro, ele preparará o caminho para o Senhor. É agora que o Antigo Testamento vai fechar suas cortinas. Cerca de 400 anos antes de Cristo, estando Israel agora debaixo do domínio do Império Medo-Persa. E o que me chama a atenção, período esse conhecido como interbíblico. A tua Bíblia tem uma página em branco. É esse tempo que cessou a voz profética. É esse tempo, durante 400 anos, Israel viu o declínio do Império Medo-Persa e a ascensão do Império Grego-Macedônio. É nesse tempo que Israel viu essa mesma queda do Império Grego-Macedônio. Mas agora Israel vê o domínio de Roma. A família herodiana agora está em ascensão. E agora é o governo de Herodes que está em ascensão, como também dos seus filhos. O que me chama a atenção nessa guisa introdutória é que agora o Novo Testamento vai abrir as cortinas. Israel está debaixo desse domínio do Império Romano e debaixo do governo de Herodes. Vale dizer que Mateus começa a escrever. Ele fala no capítulo 1 da genealogia. O capítulo 2 ele começa dizendo assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, no tempo de Herodes, durante o governo de Herodes. Agora o contexto, quando ele conquistou Jerusalém, o ano é aproximadamente 37 anos antes de Cristo. Com a ajuda de legiões romanas, mandou matar 45 partidários que eram seus rivais. Vale ressaltar, em 35 anos de Cristo, ordenou que afogasse seu cunhado. No ano 29 antes de Cristo, mandou matar sua esposa Mariane, mandou matar sua sogra. Então pensa agora o contexto que está acontecendo. É isso que Mateus está narrando que estava acontecendo. E para a guisa de introdução, vale dizer, as condições sociais na Palestina no tempo de Jesus. Tinha também um contexto, tinha também a pobreza, tinha pessoas cobrando impostos, tinha enfermidades. A situação religiosa no tempo de Jesus, tinha sinagogas, cada sábado era explicada a lei mosaica, e também tinha oração, e lá também tinha o Shazam. Quem era o Shazam? Shazam era aquele que pegava a trombeta de prata e anunciava com 3 toques a chegada do sábado. A mesma sinagoga que Jesus chegou, pregou. Lá também tinha os escribas, tinha os essênios, os fariseus. Lá também tinha os saduceus.
o contexto do tempo. E é nesse tempo que Jesus chega. É nesse tempo que Mateus está descrevendo. Agora o cenário é caótico. O cenário é cinzento, é escuro. Aí chega Jesus. Eles esperavam alguém que fizesse uma revolução exterior, mas ele veio para fazer uma revolução interior. Ele não vem com teorias, ele vem com práticas. Ele vem sentar com aqueles que ninguém sentava, comendo com aqueles que ninguém comia. Ele vem completamente diferente do sistema. Ele chamou pescadores, ele chamou coletor de impostos, como o próprio Mateus que escreve o livro. E Mateus era aquele que tinha a banca entre Acre e Damasco e começava a cobrar impostos. É o mesmo Jesus que chama ele. Mas Jesus também chamou viajantes, chamou leigos e doutos. Então Jesus está chamando homens. Só que quando ele dialogava, ele pregava como ninguém. Os seus cultos lotava, todos queriam ouvir Jesus. Ele chamava atenção por onde ele passava, ao ponto que o próprio texto vai dizer que as pessoas comprimiam Jesus. As pessoas apertavam ele porque queriam ouvir ele. Aí quando ele pregava, ele chamava a atenção. Aí Mateus, ele vai dizer para nós que ele está pregando. E ele escolheu um lugar, o sermão, conhecido como o Sermão do Monte. E ele está pregando. Aí o que me chama a atenção é que a nossa Bíblia diz que esse Jesus não pregava como os escribas. Ele pregava com autoridade. Aí parece que eu estou vendo ele pregando. E ele está dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Então ele está pregando com muita autoridade. E ele chamava atenção por onde ele passava, ao ponto de alguns dizerem: que menino é esse? Que sabedoria é essa? Não é esse o filho do carpinteiro? Augusto Cury vai dizer que ele é conhecido como o mestre da sensibilidade, o mestre do amor. E quando ele fala o mestre do amor, eu me lembro do amor, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Augusto Cury vai dizer que ele é o mestre da humildade. Ele chamou os discípulos, lavou o pé dos discípulos. Esse Jesus que entra nesse tempo, o cenário é caótico. E Jesus está chamando homens agora para simplesmente viver uma chamada, viver uma história. Eles ensinam a eles sobre o poder da oração, ensina a eles a ter estrutura no meio da caminhada, ensina a eles a simplesmente entender o propósito verdadeiro do reino. E uma certa feita estão discutindo para saber quem é o maior. E Jesus ouve, porque eles estão discutindo para saber quem é maior. Os discípulos não entenderam nada, porque no reino não é para saber quem é maior. Aqui não tem quem canta mais, quem prega mais, quem faz mais. Aqui ninguém brilha, aqui quem brilha é o leão da tribo de Judas. Aqui não tem para pregador, aqui não tem para cantor, aqui a glória, a honra é deles. E tudo é para eles. Ele pregava com autoridade, ele chamava a atenção por onde ia. E culto que era fúnebre, quando ele chegava mudava. E Naim, culto fúnebre acontecendo, todo mundo chorando. Naim no grego significa beleza. Naim perdeu a beleza por um momento, mas ele atravessa os portões de Naim. E quando ele chega, o culto fúnebre vai virar culto de ação de graça para a glória de Deus. Todo lugar é normal até Jesus chegar. Eu vou dizer o que você já sabe: Jesus já está na casa. Todo lugar é normal até ele chegar. Então ele chega no tempo desse cenário, desse contexto. Todos queriam a cabeça de Jesus. Ele opera milagres no ministério há aproximadamente 3 anos e meio. Ele faz milagres por onde ele passa. E olha que ele dizia, viu? Não posta nada não, não fala para ninguém não, mas não adiantava. O nome dele era propagado. A Bíblia diz que a fama dele começava a percorrer todas as cidades. Mas esse mesmo homem que pregava como ninguém, que falava como ninguém, agora no capítulo 24 ele começa a predizer o final dos tempos.
esse mesmo homem que andou com os discípulos, esse mesmo homem que ensinou os discípulos, vai agora predizer o final dos tempos. E ele vai começar a dizer: acautelai-vos que ninguém vos engane. Aí ele continua a dizer, viu? E vocês vão ouvir guerras e rumores de guerra. Vocês vão ver nação contra nação e reino contra reino. E tem mais, vocês vão se deparar com falsos profetas. E se possível vai enganar a muitos. Ele está predizendo o final dos tempos e falando de falsos profetas. Jeremias já falava isso lá atrás. Jeremias dizia: ai daqueles que assim diz o Senhor, enquanto o Senhor não está falando nada. Ezequiel capítulo 13, ele disse: ai dos profetas loucos. Parece que a Bíblia foi escrita hoje. Parece que esse texto foi escrito hoje. Ele está predizendo o final dos tempos e falando de falsos profetas. É o que estamos vivendo hoje. Profetas do Pix, profeta da chave, diz que é revelação, mas a casa de Satanás já caiu. Essa igreja é viva e ama a palavra. A maior profecia é essa, a palavra. Ai, eu preciso falar com o profeta. Não, vai ler Bíblia, Deus vai falar com você. Eu vou ligar no disco de profeta. Não liga para ele não. Vai falar com Deus, pega a sua Bíblia, abre ela. O Deus vai falar com você. Eu vim dizer, debaixo de muita autoridade, em nome de Jesus, ainda é tempo da gente acordar. Ele está dizendo aqui, e predizendo o final dos tempos. Aí ele vai dizer, vai vir uma aflição grande em todo o mundo. E tem mais, um dia e a hora ninguém sabe, mas ela vai acontecer. Aí é esse Jesus que está ensinando, esse Jesus que está predizendo o final dos tempos. É o mesmo Jesus que agora ele começa a ensinar, e cerca da metade dos ensinos de Jesus foi por parábolas. E o que significa parábolas? Do grego parabolé, que significa colocar ao lado. Ou seja, ele colocava uma história ao lado para explicar de fato o que ele queria ensinar. Então agora ele começa a falar por parábolas. Quem não conhece a parábola do bom samaritano? Quem não se lembra da dracma perdida? Quem não se lembra da parábola do filho pródigo? Não importa o que você veio, apenas volta para casa. Quem não se lembra da parábola dos dois servos? Mas agora o contexto é Mateus 25. E Mateus 25 é o pano de fundo. E Jesus compara o reino dos céus como uma festa de casamento. E tem como foco principal a vigilância. Então agora ele começa a falar de 10 virgens. Aí o texto diz assim, ó: o reino dos céus é semelhante. É a 10ª vez que ele vai falar isso. O reino dos céus é semelhante. Aí ele vai falar de 10 virgens. 10 tem significado na história judaica, símbolo de perfeição, de totalidade. Os mandamentos eram 10, o dízimo é a 10ª parte. 10 virgens fala de pureza, fala de separação, fala de plenitude, fala de integridade. Aí ele está falando de 10 virgens. Só que Mateus 25 gira em torno de 2 pontos importantes. O tema central, Cristo o noivo. A ideia central, existia um tempo para se preparar. E para a gente entender, porque a nossa igreja é bíblica, nós somos os bereanos. A gente vai chegar na espinha dorsal da mensagem. Mas para a gente compreender, nós precisamos conhecer a cultura, porque tinha suas 3 fases. A primeira fase é o Shinushim, a segunda fase é o Kiddushin, a terceira fase é o Nisuim. Então, para a gente entender, a primeira fase é a fase do casamento. Era um compromisso assumido entre os pais da noiva e o noivo. Não envolvia nem a lei, nem religião. Era moralmente. A segunda fase era o noivado. Na casa dos pais da noiva e pela família de ambos. E também testemunhas e amigos. E nessa fase não tinha intervenção da lei e muito menos da religião. Mas a terceira fase era a fase da celebração do casamento. Era feito um contrato chamado Ketubá. E nesse contrato agora era tudo detalhado. E é nesse período que o noivo e a noiva iam para uma grande festa que durava aproximadamente 7 dias. É nesse último cenário que as virgens
abençoava. Elas ficavam na entrada da casa da noiva, aguardando o noivo para chegar, para buscá-la. Aí o texto vai dizer para nós: tomando elas as suas lâmpadas. E para a gente entender dessa cultura, a gente precisa entender que as lâmpadas tinham um líquido chamado um líquido inflamável e tinha um pavio condutor. O azeite passava pela torcida e trazia luz para o ambiente, então iluminava o ambiente. Mas o texto diz que as loucas não levou o azeite. E para a gente entender, precisava de uma vasilha. E essa vasilha tinha que ser carregada, porque ela servia para simplesmente ser usada para carregar esse azeite, caso ele acabasse no meio do cortejo. Então vale ressaltar que está dentro do texto. Aí o texto diz assim, ó, que todas atenderam o chamado, todos vestiam a mesma veste, todas possuíam lâmpada com azeite, todas cochilaram e todas ouviram o grito. Mas é nesse momento que agora a diferença é revelada, porque todas tinham o azeite no início. As loucas também tinham azeite no início, mas as prudentes tiveram até o final. O problema não é o meio, o problema é a saída. Você sai bem, mas no meio que as coisas acontecem. Você começou bem, mas no meio vem tanta coisa, vem tanta prova, vem tanta luta, vem tanto desafio. Elas tinham azeite no início, mas não vinha só as prudentes que tiveram. E aqui que a diferença é revelada. Há um brilho passageiro, mas não é permanente, porque quem tem azeite é diferente. E é nesse momento que foi revelada essa diferença. Você conhece quem tem azeite de longe. Quem tem azeite é diferente. Quem tem azeite, ele canta diferente. Ele tem um perfume. Quem tem azeite, ele é completamente diferente dos demais. O azeite faz toda a diferença no meio da caminhada. Porque eu não estou pregando para super-homens, super-jovens, super-pregadores, super-pastores. Eu estou pregando para pessoas que até começou bem, mas no meio do caminho o azeite ele vai se esvaindo. Porque aqui nós estamos vivendo um momento tão lindo, tão maravilhoso. E quem dera fosse como o nosso líder disse aqui, que esse mundo não acabasse. Mas amanhã não, amanhã é segunda-feira, vai começar tudo de novo. Vai vir labuta, vai vir prova, Jonatas. Vai vir muita coisa sobre as nossas vidas. E para isso precisamos carregar o azeite. Porque se o azeite parar, nós paramos. Mas hoje eu vim pregar com autoridade para alguém. Deus está te dando azeite nesta caminhada. Deus está te dando azeite nesta caminhada. Há um brilho permanente, mas não. Há um brilho passageiro, mas não é permanente. Mas Deus está dizendo essa noite, eu estou dando azeite. E quem tem azeite aqui já levantou mão, já deu glória a Deus. As jovens já cantaram aqui com azeite. As crianças louvou com muito azeite aqui essa noite. A irmã Andressa louvou com azeite. E Deus está dizendo hoje, eu estou dando azeite para você voltar a caminhar de novo, para você voltar a adorar de novo. É verdade, você já levantou a mão, já deu glória a Deus, já chorou, já sapateou, mas só Deus sabe como vai a tua alma, o teu coração. Mas Ele está dizendo essa noite, eu estou dando um azeite para você caminhar, eu estou dando um azeite para você continuar. Oh, glória ao nome de Jesus. Elas tinham a presença, mas apagou, porque faltou o azeite. Mas Deus está dizendo, está descendo azeite aqui hoje. Está descendo azeite sobre a sua caminhada. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque agora é esse momento que a diferença é revelada. Aí o profeta vai dizer, e outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e o que não serve. Quer conhecer alguém? É só ver se tem azeite. Quer conhecer alguém? É alguém que não para, é alguém que não desiste no meio da caminhada. Está aqui, está debaixo de luta, está aqui, está apanhando, está sofrendo, está vivendo o que não queria viver, mas continua na caminhada porque tem azeite. Aí o sábio escreve e diz, em todo tempo seja alma as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Deus está dizendo essa noite, eu estou fortalecendo a minha igreja com azeite. Eu estou dando graça aqui essa noite.
Espírito de Deus aqui sobre nós. E Deus está dizendo: eu estou derramando o azeite aqui. Eu rebanto, rebai. Alguém já se colocou de pé. É porque tem azeite na vida. E esse azeite vai transbordar para a glória de Deus. Sai fora, Satanás. A igreja está viva. A igreja tem azeite. Mas o versículo 5 diz que demorou muito a chegar. Aleluia! Porque o atraso era o último teste. O atraso também é uma aprovação. E no atraso a gente vê quem é e quem não é. Porque você já ouviu dos seus antepassados, da sua avó, da sua bisavó: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, e ele ainda não voltou. Mas o atraso também é um teste. É no atraso que ele vai ver quem é e quem não é. É na demora que ele vai ver quem sou eu, quem é você. Porque o inimigo pensou que pelo atraso a igreja ia se sucumbir, ia parar, ia desistir. Veio a pandemia, mas a gente fez live. A internet caía, a gente continuava fazendo culto dentro da nossa casa. A igreja não é apenas um organismo. A igreja não é apenas, melhor dizendo, um CNPJ. A igreja é um organismo vivo. A igreja está em constante evolução. A igreja não vai parar para a glória de Deus. O atraso aqui está mostrando que era o último teste. E também fala de uma aprovação. Aí Paulo vai escrever e vai dizer assim: ei, o tempo ele se abrevia. Ei, quando ele escreve aos Romanos capítulo 3, versículo 11, ele está escrevendo para um povo também que precisava de uma alerta, que precisava despertar a fé. Aí ele escreve Romanos capítulo 3, versículo 11 e diz: é hora de despertar do sono. Porque o texto diz que tosquenejaram e dormindo. O primeiro estágio era meio dormindo, meio acordado. Era o estágio que estava cochilando, ou seja, não estava vigilante. O segundo estágio é o estágio que agora estão dormindo por um espaço de tempo, ou seja, não estava vigiando. Mas o que me chama a atenção é que agora é nesse sono que tem roubado a sensibilidade de muitos. É nesse sono que muita gente perdeu a sensibilidade. Muita gente que ouvia a voz de Deus e hoje não ouve mais e nem sabe se é Deus que está falando. Tem muita gente que está saindo do lugar que era para estar, mas não está mais no mesmo lugar porque ouviu uma voz e acha que foi Deus que falou e nem foi Deus que falou. Tem muita gente que perdeu a sensibilidade no meio da caminhada. E essa sensibilidade tem ferido muitos. Perderam a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E o maior dom que nós precisamos buscar é o dom de discernimento de espíritos. Nós precisamos entender quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. Esse sono tem roubado a sensibilidade de muitos, mas Deus está bradando aqui essa noite. Eu estou devolvendo a sensibilidade aos seus ouvidos. Eu estou devolvendo de novo a sensibilidade de ouvir a minha voz. Você não será enganado pelos falsos profetas. A sensibilidade vai invadir os seus ouvidos, seus tímpanos de novo. Você vai voltar a ouvir a voz de Deus como sempre ouvia. Em nome de Jesus eu vou profetizar com Bíblia. Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Eu vim pregar que Deus está devolvendo a sensibilidade aos nossos ouvidos de novo. Meu Deus, eu sinto que Deus vai tomar essa casa, mas eu preciso aplicar o texto. A sensibilidade vai voltar aos seus ouvidos de novo. Eu estou pregando para quem ouvia a voz de Deus. Eu estou pregando para quem subia monte, descia monte, fazia consagrações. Eu estou pregando para quem tinha uma vida ativa com Deus, mas perdeu a sensibilidade de ouvir a voz dele. Não venha me dizer que eu estou louco, porque eu não estou. A gente está vivendo um tempo onde não tem mais sensibilidade de ouvir a voz do mestre. Mas o mestre está dizendo essa noite: eu quero você de volta no mesmo lugar. Eu quero você de novo no mesmo lugar. No lugar secreto, no lugar da adoração, no lugar que eu encontrava com você. Eu estou sentindo que Deus hoje vai passear, vai tomar as nossas vidas. Vai chegar um tempo, que Deus tomará a nossa boca, que Deus usará as
nossas vidas. Está na hora da gente entender, Remácia, que é tempo de voltar de novo, que é tempo de acreditar de novo, de voltar a ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui. Eu estou sentindo que Deus vai tomar as nossas vidas aqui hoje. A sensibilidade, ela vai voltar aos seus ouvidos em nome de Jesus. Você só vai tomar decisão quando você tiver certeza que foi Deus que falou com você. Eu vim trazer uma palavra rema para a tua vida essa noite. Ela dormiu e o sono roubou a sensibilidade. Mas o verso 6 diz que veio o grito. Só que o grito dá medo. Se você estiver na sua sala, sua esposa na cozinha, derrubar um prato, derrubar que seja uma colher, que seja um copo, você vai sair correndo, porque a primeira reação dela é gritar. O grito dá medo. Israel está